pessoal, conforme combinado na sala de aula, vou passar algumas classificações de cadeia carbônica, beleza? Então, só para ver como que vai ser organizado, a primeira parte eu vou falar da etapa 1.1, né? Que vai ser um total de 4 etapas. E a primeira vai falar sobre o fechamento da cadeia, tá? É um dos tópicos da classificação de cadeias e um dos principais, beleza? Após o fechamento de cadeia, a gente vai falar de uma outra situação, que é a etapa 1.2. Por que 1.2, né? Porque todos esses tópicos que eu estou passando para você é referente à classificação de cadeias, tá? Então a gente vai falar no tópico 1.2 a disposição dos átomos de carbono, que assim eu tenho duas opções, beleza? Após a etapa 1.2, vou falar da etapa 1.3, que vai falar diretamente sobre a ligação dos átomos de carbono, assim originando também duas classificações. Por fim, a etapa 1.4, que fala sobre a natureza dos átomos, assim gerando também duas classificações. Bom, apesar de ser 4 tópicos, um está interligado ao outro, beleza? Então, eu vou começar pelo primeiro, que fala sobre as cadeias, tá? Então, a gente tem 3 grandes tópicos aqui, que são essas 3 classificações, e no caso da fechada, que eu tenho 2 específicas, beleza? Então, vou falar sobre a cadeia aberta ou acíclica. Aqui no meu tópico diz: cadeia aberta ou acíclica, ela sempre possui carbonos primários nos terminais, tá? Ela pode ter secundários, terciários, quaternários também. E se você percorrer a cadeia num sentido, ela vai ter fim. Ela não é uma cadeia infinita, né? Onde não tem início nem fim. Um exemplo bem clássico desse é do butano e do isopreno. Aqui, ó, observe que eu tenho cada carbono. Esse carbono primário ele tem 3 hidrogênios, só como eu represento ele para facilitar a explicação e também facilitar como a cadeia se organiza, tá? E aqui no outro lado, aqui embaixo, eu tenho um isopreno, que tem um carbono terciário, tem alguns carbonos secundários. Mas como que eu classifico como cadeia aberta? Você tem que lembrar o seguinte, que se você for percorrer a cadeia, ela tem início e tem fim. Então aqui é o início, aqui é o fim, ou vice-versa, você que escolhe. Início, fim. Então, cadeia aberta ela tem essa classificação, beleza? Independente da forma dela se comportar, como que é a cadeia, se ela tiver início e fim na hora que eu for percorrer ao longo dela, isso é uma cadeia aberta, beleza? Vamos falar agora sobre as cadeias fechadas. Bom, agora sobre as cadeias fechadas. Aqui diz o seguinte: a cadeia fechada possui sempre carbonos secundários, podendo ter terciários, quaternários. Se eu percorrer a cadeia, ela não tem fim, ou seja, é uma cadeia em ciclo, ela não tem fim. Aqui eu tenho 3 exemplos, então eu tenho o ciclo butano. Se você for percorrer ela, você não vai encontrar um início e nem um fim, porque é basicamente um ciclo formado dentro dela, ok? Então se você for observar, ó, eu não tenho nem início nem minha cadeia, então forma meio que um ciclo. Aí você fala, mas tem um formato de quadrado. Mas o ciclo que eu digo não é na forma de um círculo, e sim um ciclo que não tem começo e nem fim. Então, uma outra cadeia também aqui, onde eu tenho 5 carbonos, ligação dupla. No caso, ela só tem secundários, né? Mas a mesma coisa, ela não tem começo e nem fim. Ela forma um ciclo, então é uma cadeia fechada. Essa aqui, preste muita atenção que vai ter um tópico específico para ela, beleza? Que são sobre as cadeias aromáticas, né? O que define uma cadeia aromática? Cadeia aromática. Vamos lá. Então, a cadeia aquela fechada comum não apresenta 6 carbonos ligados entre si, com simples e duplas alternadas. Então, se ela não apresentar qualquer cadeia fechada que não apresenta 6 carbonos ligados entre si, com duplas e simples alternadas, é simplesmente uma cadeia fechada, tá? Sem nenhuma classificação específica. Agora, se tiver 6 carbonos ligados com duplas e simples alternadas, ligações duplas e simples alternadas, automaticamente é uma cadeia aromática, beleza? Então, o que essa cadeia aromática tem de diferente das outras? Bom,
eu tenho uma ligação dupla, uma simples, dupla, simples, alternadas. Essas duplas, elas vão se alternando entre os carbonos, beleza? Essa alternância aí é chamada de ressonância. Eu posso representar essa troca de duplas entre os carbonos como um ciclo, que diz essa dupla ligação está aqui nesse carbono, depois vem para cá, para cá, para cá, e assim sucessivamente, meio que girando entre os carbonos aí, formando um estado de ressonância. Por isso que a gente representa uma bolinha. Toda vez que a gente fazer uma bolinha, não precisa colocar essas duplas ligações alternadas aí, beleza? Bom, quando a gente faz em forma bastão, ela fica basicamente dessa forma. Então, o que quer dizer essa bolinha no meio? Tem dupla ligação, dupla ligações e simples alternadas. Dupla simples, beleza? Assim é uma cadeia aromática. Obrigatoriamente tem que ser 6 carbonos e ligações simples e duplas alternadas. Agora, vamos falar das classificações das cadeias aromáticas, beleza? Cadeias aromáticas. Bom, existem duas, né? Ela pode ser mononuclear, e ali acabou, que é simplesmente o meu benzeno, ó. Só tem um núcleo. Ou ela pode ser polinuclear, ok? Então, benzeno, só tem um núcleo, e eu tenho a polinuclear. No caso, ó, observe, no caso do naftaleno, eu tenho 2 núcleos. Então, se eu quiser, posso fazer 2 bolinhas aqui dentro também, se eu preferir. No caso, eu coloquei as duplas ligações. Nesse caso, eu tenho fenantreno também, são ligados, formando ciclos. Também um exemplo de polinuclear, beleza? Mas existem algumas situações de polinuclear. Ou ela pode ser condensada, que é todas as cadeias juntas, ou ela pode ter núcleos isolados, que é no caso do trifenilmetano. Então tem um carbono ligado a 3 grupos fenil aí, que é o radical que a gente obtém a partir do benzeno, beleza? Então, mononuclear, um núcleo, polinuclear, 2 ou mais núcleos. Polinuclear pode ser condensado ou núcleos isolados, ok? Bom, pessoal, então chegamos à nossa última classificação de cadeias, tá? No caso, cadeias mistas. Bom, o que quer dizer uma cadeia mista? Cadeia mista quer dizer união de cadeia aberta com a cadeia fechada, beleza? Então eu fiz um exemplo bem simples aqui para a gente começar a analisar o que são as cadeias mistas, beleza? Bom, como já disse, é a união de cadeias abertas com cadeias fechadas, ok? Então vou dar uma olhada nesse composto aqui. Eu fiz de uma maneira bem simples só para a gente comparar, ok? Então aqui eu tenho uma cadeia fechada, aqui eu tenho uma cadeia aberta em uma única molécula, beleza? Então ela não tem uma única característica ou um único nome na classificação de cadeias, ok? Aqui também tem outro exemplo, eu tenho uma parte da cadeia que é fechada e uma outra parte que é uma cadeia aberta. Nessa molécula, mesma situação, uma cadeia aberta ligada a uma cadeia fechada. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Cadeia mistas. Mas só observe um detalhe. Quando é uma cadeia mista, a gente não continua a classificação. Por isso que tem um xizinho aqui, a gente para, beleza? Mesma coisa a cadeia aromática. A cadeia aromática ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Acabou. Agora, quando é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, as suas classificações seguem, beleza? Que aí a gente vai para as próximas etapas. No caso, a próxima etapa 1.2.